E aí, pessoal da Resenha do Bravo, tudo bem aí? Hoje mais um dia diferente. Eu sempre falo, você não precisa ser o melhor, tem que ser diferente. E hoje eu tô aqui com a Carol, minha filha linda, e começa a cair tudo já. Nós vamos saber um pouquinho da história dessa menina, uma história bonita, uma história que eu tenho certeza vai encantar muito vocês. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Quem você é? Meu nome é Caroline, sou filha desse digníssimo aqui, que me convidou para estar aqui hoje. Estou muito feliz com o convite. Me senti lisonjeada, né, de ter sido convidada e vamos lá. Você vai chorar? Quem me conhece sabe que não precisa de muito para chorar, né, que eu sou bem emotiva. Tem uma grande possibilidade né? Bom, gente, a Carol é a minha filha do meio, tem lá o Vagninho, que é o Tico, tem a Ana Paula, e nós vamos saber um pouquinho da história dela. É uma história muito bonita. Ela teve vários trabalhos já, ela é jornalista formada, e eu não queria muito, né? Eu queria que ela seguisse um outro caminho, mas a gente sabe que Deus sempre coloca a mão na frente. Vamos lá. Carol, você tem quantos anos? Tenho 31 anos. Você tem filhos? Tenho 2 filhos, a Marina, que tem 8 anos, e o Eduardo, que vai fazer 3 agora mês que vem. Engravidei cedo, aos 22, então é muito bom esse lado de ser mãe cedo, porque eu tô conseguindo acompanhar bem o crescimento dele. Sou jovem e tenho uma filha já do meu tamanho, quase. Como é o nome daquele maridão feio lá? Se chama Leandro. Gente boa, hein? A gente vai levar para vocês, pessoal, você que é jornalista, que hoje está fazendo faculdade e tal, a experiência da Carol, que a Carol tem uma experiência muito boa. Ela trabalhou na CT, trabalhou na Feira da Madrugada, trabalhou com o Datena na Band, né? Na Bandeirantes, passou uns perrengues do caramba para chegar até lá para ir trabalhar. Trabalhou no Corecon, trabalhou na subprefeitura da Lapa, trabalhou com o subprefeito, hoje trabalha no CREM. Vocês vão saber, o CREM é um projeto que tem, ele é internacional, né? Isso. Já atuamos em mais de 18 países. 18 países, com histórias de muita emoção que ela vai narrar aqui pra gente. Porque quando a gente tá em casa, no churrasco e tal, ela começa a contar e realmente a gente fica emocionado, tá bom? Então vamos lá. Onde você estudou? Bom, eu estudei no Memphis, na época não existe mais hoje, era uma escola particular. E eu tive esse privilégio, né, dentre os meus irmãos, a estudar em escola particular, porque eu entendia que meus pais viam que eu tinha um pouco mais de dedicação aos estudos, era mais estudiosa, então eles me deram essa oportunidade. Então eu estudei no Memphis. Já no primeiro ano eu já fui para a escola pública, eu estudei no SECA, que é uma escola bem conhecida aqui na Zona Norte, na Vila Guilherme, e aí eu terminei o ensino médio lá, mas a maioria do tempo, dos mais de 10 anos, foi no Memphis mesmo. E a faculdade? Na faculdade eu fiz a FMU, fiz 2 faculdades na verdade. Comecei fazendo administração de empresas, né? Você sabe por quê? Quando eu terminei o colégio, eu fiquei um pouco perdida. Apesar de gostar muito da área da comunicação, gostar muito de ler, de escrever, eu não tinha ainda muito certo o que eu queria. E aí, na época, minha mãe trabalhava com a Feira da Madrugada, né? Ela tinha um comércio lá e era um comércio bem promissor. E aí, né, meu pai me incentivou a fazer administração de empresas, e na época eu entendi que seria legal mesmo ter meu próprio negócio, fazer a empresa da família crescer. Então eu fiz administração de empresas por incentivo dele, mas não gostei do curso, não era o que eu queria. Eu lembro que no primeiro semestre tinha métodos quantitativos, contabilidade, história da administração. E aí eu não gostei, foi um momento muito difícil para mim, porque depois de quase 2 semestres, né, eu desisti.
E aí foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque não é fácil, né? Você desistir, você desapontar os seus pais, você se desapontar, você investir um dinheiro por mês ali e você voltar para estaca zero. Mas eu entendia que era o melhor a se fazer naquele momento. E aí depois disso eu fiquei 1 ano e meio parada nos estudos, né? Nessa época eu ainda estava trabalhando no comércio e pensando o que eu iria fazer, para que lado, que caminho eu iria. E aí eu entendi que jornalismo seria a melhor opção para mim, justamente por isso, porque eu sempre gostei muito de ler, muito de escrever. Eu gosto muito dessa área da comunicação, a área dos bastidores, redação. E aí eu falei, vai ser jornalismo. Minha mãe me apoiou, meu pai também, nessa época entendeu que não era o caminho que ele queria, não era o mesmo que o meu. E aí comecei tudo de novo, comecei a fazer jornalismo na FMU e foi muito diferente, assim, porque logo no primeiro dia de aula eu entendi que era o que eu queria, que era o que eu gostava. E foram 4 anos muito sofridos, porque minha mãe pagava a minha faculdade, né? Eu trabalhava com ela e ela pagava a faculdade. Logo depois eu consegui estágio, no segundo semestre já da faculdade eu consegui estágio, porém era não remunerado. Então... Esse estágio foi onde? Foi na Band. Na Band. Foi... Trabalhou com o Datena? Sim, trabalhei com o Datena. Ele é bravo daquele jeito? Nada, é só fachada. Ele era maravilhoso, ele chegava lá na redação brincando com todo mundo. Ele era muito bacana, assim. E qual foi esse aprendizado de... Porque ali, né, eu acompanhei todo esse processo, mas eu quero primeiro, antes de chegar no Datena, falar da feirinha. Quem está em outro estado, nós ficamos na feirinha durante 8 anos, tínhamos várias bancas lá, nós fabricávamos e tal. Como que é aquela muvuca da feirinha? Uma menina tão bonita que nem você, lá no meio não desmerecendo ninguém, né? Mas como é que era? Eu sei que eu estava lá todo dia. Foi um momento muito marcante na minha vida, porque era totalmente ao contrário do que eu esperava para mim. Mas quando eu ia lá trabalhar com os meus pais, meus irmãos, a família inteira estava inserida ali, era incrível, porque as pessoas que trabalhavam lá, os camelôs, eles eram maravilhosos. A gente tinha um negócio muito promissor, como eu falei no começo. A gente vendia muito bem, era uma realidade muito diferente. A gente trabalhava debaixo de sol, debaixo de chuva, montava a barraca lá, carregava peso, fugia do rapa. Então, assim, pra mim, foi um divisor de águas mesmo, porque ali eu entendi o que era trabalhar, o que é você ir atrás do que você quer, o que é acordar de madrugada, 3 horas da manhã, enquanto suas amigas lá de 18 anos, porque na época eu tinha 18 anos, estavam, né, na balada, eu tava lá trabalhando, Saí de casa que horas? Eu saía de casa às 3h30 da manhã, acordava às 3. E nessa época era bem difícil, porque eu fazia faculdade. Então eu trabalhava na feirinha da madrugada, ficava até às 8 da manhã, ia pra faculdade, chegava em casa 2, 3 horas da tarde. Então foi bem suado mesmo, mas era incrível. Assim, as pessoas que a gente conhecia eram do Brasil inteiro, nós tivemos clientes maravilhosos que temos amizade até hoje. E eu tenho muitas saudades, por incrível que pareça, foi uma época muito gostosa assim, da minha vida, que eu evolui muito, que eu cresci muito. E que vale a pena, né, todo mundo conhecer, porque todos os lugares, assim, internet, Nordeste, tudo sai da feirinha da madrugada, são pessoas trabalhadoras que fabricam, né, que por trás de tudo aquilo, você tá lá na feirinha trabalhando, mas depois você chega, você tem que fabricar, você tem que produzir, você tem que embalar, então não é só aquilo, é um trabalho muito, muito suado, mas que vale muito a pena e que eu tenho muita gratidão em lembrar. E a sua infância? A minha infância foi muito incrível. Eu sempre morei numa rua, uma vielinha, né? Que inclusive hoje eu moro perto. Sempre tive muitos amigos e eu sempre brinquei muito na rua. Sempre estava inserido nesse meio do esporte por incentivo seu, né? Então a gente sempre viajava por conta dos campeonatos, sempre estava em casa, tinha um monte de menino do futebol e foi muito gostoso, assim, não tive luxo, mas não me faltou nada. A gente viajava, ia pro sítio lá da minha avó, da avó Lúcia, que ela tem até hoje, a gente passava lá as férias de janeiro lá. Então assim, não tenho o que falar, foi uma infância maravilhosa. E que eu tento passar o máximo disso, né, dessa essência para os meus filhos.
né? De brincar mesmo, de sair um pouco do celular, de aproveitar, de viajar, de brincar com as crianças, de ser criança. Então foi... E eu era uma criança muito tímida, né? E aí eu entendi também que quando eu fui escolher jornalismo, eu achava que não era pra mim justamente por ser muito tímida, mas ao longo dos anos eu fui melhorando muito isso e me desenvolvendo. E foi ótimo, não tenho o que falar. Assim, cresci com os meus irmãos, a gente brincava, brigava. Foi ótimo ter irmão, é maravilhoso, porque a gente tem esse vínculo, né, muito forte até hoje. E a sua mãe? Minha mãe é uma parceirona, assim, sempre esteve do lado da gente, sempre levou a gente pra... Ela que levava a gente pro médico, ela que levava na escola, ela que levava nos passeios, a gente saía lá na adolescência pra baladinha, ela que levava, ela que buscava, ela é aquela mãe, assim, presente, que até hoje que a gente precisar, mãe, quero ir pra China, ela vai resolver e vai fazer. Então foi maravilhoso. E seu pai não fazia nada? Meu pai, ele era mais, o negócio dele era mais trabalho mesmo, ele sempre teve vários empregos, então na época eu trabalhava na CT, já trabalhava com futebol, tinha presidente do Grêmio, sempre inventou várias coisas. Então era bom porque equilibrava, minha mãe ficava mais com a gente, meu pai ia atrás do pão, né, de cada dia. E a gente seguiu assim. Como eu falei já, acho que já falei em outras entrevistas, eu acho que eu senti um pouco, né, da sua falta na escola, no dia a dia, mas eu entendia que era necessário e que eu tornei o que eu sou hoje graças a isso. Porque, principalmente no futebol, eu via que era o que você gostava de fazer. Ali você não ganhava nada, ali você fazia por amor. E eu via a referência de pai que todos aqueles meninos da comunidade, ali da Zaquinache, via pra você. Então eu entendia que era o que te fazia feliz, e se te fazia feliz também me fez. E foi isso, não tenho o que falar. E esses caras que estão aí? Todos eles, eu vi... cresceram comigo, né? Eu sou um pouco mais nova do que a maioria deles, mas eles que dormiam lá em casa, que a gente fazia pão com mortadela, que meu pai enfiava 10 moleques dentro de casa, eles que a gente viajava junto, e eu sinto um orgulho gigantesco de ver que todos eles, né, cresceram e tiveram sucesso através, né, de você, do seu trabalho, todas as pessoas que estavam envolvidas. E é muito gratificante ver que deu certo e que a sementinha foi plantada lá atrás. Acho que um dia eu vou tentar colocar aqui, acho que não dá para colocar todos aí, né? E um dia que eu chego lá no Cidadania Infantil, que era um projeto que nós tínhamos, um projeto social, ali na Zaquinache, eu vejo essa menina, ela tinha uns 12, 13 anos, vejo ela sentada numa mesa enorme que nós tínhamos lá, que servíamos a refeição. Aí eu chego para dar aula no futebol, vejo essa menina com uns 20 moleque dando aula de reforço escolar. Fala um pouquinho nisso aí, porque isso aí você já tinha... Como que você tomou aquela iniciativa? Você é a Jaque, né? Um beijo aí, Jaque. Conta aí, porque aquele dia me marcou muito até hoje. Como que você tomou aquela iniciativa? Eu ouvi vocês falando, os técnicos da época, que os meninos só poderiam treinar e participar dos campeonatos se tivessem notas boas na escola. E a maioria deles não tinham, nem frequentavam a escola. E aí eu, como privilégio que tinha de dar escola particular, de estar um pouco à frente deles nesse quesito da educação, eu falei, como que eu posso ajudar? Qual que é a forma, né, que eu posso ajudar esses meninos? Porque o futebol ali era a oportunidade de eles terem uma vida melhor. Imagina, não ir para a escola e não praticar esporte. Então, eu falei, eu vou ajudar de alguma forma. Aí eu falei, vou dar aula de reforço para eles, para assim eles conseguirem acompanhar o colégio, tirar notas boas e continuar no futebol. Eu chamei minha amiga de berço, minha confidente, madrinha da minha filha, que topa tudo desde que a gente nasceu. Eu falei, Jaque, ela estudava comigo, nós éramos na mesma sala. Eu falei, Jaque, você topa comigo dar aula para os meninos lá da Zaquinache? Aí ela falou assim, claro, na hora. E aí a gente estudava de manhã e à tarde a gente ia lá dar aula para os meninos.
E aí eles traziam as dúvidas deles da escola e foi bem gratificante porque eles realmente tiveram um ganho, né? Eles conseguiram evoluir de alguma forma. E foi incrível, assim, foi uma época também que me marcou muito, porque eram meninos muito mais velhos do que eu. E ali também, naquele início, eu já via que a vida não era essa desigualdade, né? Que a vida não era fácil para todo mundo, que o privilégio que eu tinha de ter uma casa boa, de ter uma família estruturada, de ter um estudo de qualidade. Então, a menina de 12 anos já lidar direto com essa realidade e ver aqueles meninos com um brilho nos olhos e sabendo que eles teriam um futuro ali pela frente e aquilo também dependia disso. Foi isso, assim, foi de querer ajudar e de querer que eles continuassem no esporte e ajudar de alguma forma. Eu acho que deu certo. É uma experiência boa, né? Muito, muito. Um dos momentos mais marcantes assim, da minha vida foi esse. E eu me sentia muito útil. Pra mim era estar brincando de escolinha, ser a professora, imagina. Então foi incrível. E trazendo agora para o futuro, no que aquela vivência que você teve, de ver aquela molecada todos os dias, você ajudava na cozinha a fazer o almoço também? Ou não? Não, na cozinha não. Trazendo para o futuro agora, daqui a pouco a gente volta a falar lá da Atena, eu sei que você deve estar curioso para saber como que o da Atena é e tal. Ela ficou muito tempo com ele, ficou muito tempo com o prefeito também, né? O Covas, e ela vai falar um pouquinho também, que é um prefeito que veio a falecer e tal. Então ajudou você hoje, aquele passado que você viveu lá? Com certeza. Assim, foi importante para me tornar a mulher que eu sou hoje, ter a cabeça que eu tenho hoje e de também, eu como mãe, trazer um pouco disso que vocês trouxeram para mim, você e minha mãe, de trazer para os meus filhos, né? Os dois lados da moeda. Então, o lado que também é difícil, né, na realidade desse nosso Brasil, e lidar com isso desde cedo, assim, foi incrível poder fazer trabalho voluntário desde nova e não sendo uma coisa de obrigação, mas de coração mesmo, querer ajudar, foi um divisor de águas, assim, nesse sentido de se tornar quem eu sou. Você acha que mais pessoas deveriam fazer isso, o que você fez, esse trabalho voluntário? Nossa, com certeza, assim. Não só os adultos, mas também como as crianças. Eu vi lá no final do ano, trabalhei demais ano passado, não pude acompanhar muito, né? Mas eu vi no Natal lá as crianças, o filho do Jacó pequenininho já indo levar a bicicleta pro menino. Imagina, aquilo ali, ele tem, sei lá, 6 anos, vai ficar marcado pro resto da vida dele. A recepção daquele garoto de ganhar aquela bicicleta e dele de estar dando. Então, assim, não só os adultos, mas desde que a gente é criancinha mesmo, isso vai construindo a nossa personalidade, quem a gente é, a nossa essência, de querer ajudar, de fazer o bem, né, para as pessoas sem querer nada em troca. Legal. Agora vamos falar do Datena. Você ficou trabalhando com ele quanto tempo? Trabalhei um pouco mais de 1 ano. Todos os dias cheguei a trabalhar no Twitter, né, que a gente chama, que é onde ele fica mesmo lá na redação. E foi um momento também, minha vida é feita de momentos maravilhosos, assim, desde a infância, e esse da época do Datena foi bastante gratificante também, porque eu estava no segundo semestre da faculdade. Normalmente as pessoas começam a fazer estágio lá no 5º, 6º semestre, e no segundo semestre eu tive a oportunidade de passar por esse processo seletivo para trabalhar na Band, no Cidade Alerta, que tem até, no Brasil Urgente, que tem até hoje, né? E aí eu lembro que muitas pessoas da minha sala participaram do processo e eu e mais 2 só conseguimos. Só que não era um mar de rosas também, porque era um estágio não remunerado no início. Então, eu já nem sei se você sabe disso, mas já cheguei a ficar com pão na chapa o dia inteiro, porque eles não pagavam nem a condução, nem a alimentação, e como eu ia direto da escola, e lá na Band fica no Morumbi.
em volta da redação tem comércio, casa, é bem assim, bem deserto mesmo. E só tinha lanchonete dentro da faculdade, dentro da redação. E lá um pão na chapa, como as pessoas, né, são mais ricas, enfim, era R$10. Então eu já tinha que pagar o dinheiro, eu já tinha que gastar o dinheiro de manhã na faculdade, eu tinha que almoçar e à tarde, então contava as moedinhas ali para conseguir continuar nesse trabalho. Mas foi incrível, porque ali eu aprendi sobre o processo de redação, ali eu conheci pessoas incríveis, né, famosas, assim, consegui entender qual que era aquele universo. Tive contato direto com o Datena, que é um cara incrível e que me ajudou muito no início. Márcio Campos também. Então foi maravilhoso, assim, foi uma época que eu trabalhei demais, fiz plantão de Natal, de Ano Novo, de Carnaval. Ali que eu era muito difícil também, porque eu lidava com casos de homicídio, de sequestro, então assim, começar já o primeiro semestre no jornalismo policial foi um choque também de realidade. Eu ligava todos os dias nas delegacias, e aí, tem ocorrência? Tem ocorrência? Parecia que as pessoas, sabe, precisa ter alguma coisa para passar no jornal, então era um pouco difícil isso também. Saidinhas de banco, então eu noticiava, eu ia atrás dessas notícias, eu escrevia, eu passava para eles, quando tinha enchentes, ligava no CGE para entender como que estavam os alagamentos, então assim, eu lidava muito com tragédias, né? E aí foi bem difícil, porque também foi outro choque de realidade desse mundo, né, do crime, mas que eu gostei muito, que também me fez crescer e que me abriu muitas portas para outros trabalhos que vieram em seguida. E eu tenho muita gratidão também e lembro com muito carinho esse momento que foi bem difícil, mas bem feliz. Você trabalhou na CT também? O que você fazia na CT? Na CT, eu trabalhava na área de pesquisa, eu era jovem aprendiz, isso foi antes, né, quando eu estava no colégio. E aí meu pai trabalhava na CT e conseguiu uma vaga de estágio lá para mim. E aí eu contava carros. Eu contava Ficava no cruzamento, nas pontes. Todo lugar, nas avenidas, porque assim, a rua tem uma avenida X, a Avenida Joaquim Ramalho. O farol não é colocado ali do lado, a lombada não é colocada ali do lado, precisa ter uma pesquisa. Então qual que é o porquê, né? Por que vai colocar uma lombada? Porque quantos carros passam? Exatamente. X qual horário. Que é o fluxo? Então, nessa avenida na Joaquim Ramalho precisa de uma lombada eletrônica, precisa de um radar, porque as pessoas não rápido. O que a gente fazia? A gente ia e fazia essa pesquisa, a gente contava quantos carros, quantas motos passavam. Na época eram várias jovens, né? E aí foi maravilhoso também, porque eu conheci São Paulo inteira, cada dia eu estava em um lugar, a gente ia numa Kombi, eu e meus amigos, né? A gente ia numa Kombi e cada dia a gente chegamos até fazer pesquisa na Cracolândia, então foi incrível. Tenho uns amigos até hoje daquela época. E eu, assim, outra coisa que me fez também evoluir bastante, porque como era na época da escola, então à tarde as meninas iam lá, minhas amigas iam assistir Malhação, iam assistir Sessão da Tarde, eu estava lá trabalhando, fazendo pesquisa, rodando a cidade inteira de São Paulo. E foi maravilhoso, porque foi meu primeiro salário, então eu tinha meu salário, eu tinha meu VR, ali pra mim era tudo, meu vale-refeição. E ali eu já consegui lidar também com... Nunca pagou café pai com VR, né? Já tinha o dele. Nunca pagou. Nossa, só contava os dias de chegar o meu VR ali para eu ir comer. E aí eu tinha meu salário, que eu já consegui, né, já aprendi a lidar com dinheiro. Com 16 anos já tinha meu saláriozinho, já trabalhava, já batia ponto, trabalhava, a sede ficava lá na Praça da Sé. Então já via a realidade ali, né, do entorno, dos moradores em situação de rua. Então foi incrível, assim, era isso, assim, eu vou construir um shopping, aí a gente ia lá, fazia pesquisa para ver se aquele lugar é o lugar certo para construir um shopping. Então tudo que é feito na cidade é com base nessa pesquisa. E aí, é um trabalho importante, né? Muito, e depois de muitos anos eu encontrei
né, esses jovens de hoje em dia, lá que a gente tinha uma maquininha que a gente contava carro, né? E aí eu encontrei, a gente tava numa cadeirinha, aí tinha uma maquininha, a gente contava carro e anotava. E aí eu tava na rua, perto da Paulista, e aí eu vi, né, 2 meninos com um instrutor, que a gente tinha um instrutor, e eu fiquei emocionada. Aí eu parei lá, conversei, falei, já fiz isso. Foi incrível. E como que você foi parar na Prefeitura de São Paulo? Como que você chegou até lá? Na Prefeitura de São Paulo foi um caminho bem longo para chegar até lá, né? Eu trabalhei então na Band, no Brasil Urgente. Depois eu trabalhei no Corecon, que é o Conselho... Ah, o Corecon, verdade. Eu trabalhei no Conselho Regional de Economia, fiz um estágio lá também. E foi maravilhoso, porque ali eu ligava com os economistas, participava dos eventos. Cheguei a fazer alguns vídeos para a TV Economista de notícias. E aí trabalhei lá 9 meses e eu não estava procurando emprego, estava bem feliz lá com o meu trabalho, adorava trabalhar lá. E aí meu pai, sempre inserido nesse meio dos contatos, da política, chegou em mim e falou, Carol, consegui uma oportunidade para você na Secretaria Municipal das Subprefeituras, que é a Prefeitura de São Paulo, de trabalhar na imprensa de lá. Então foi graças a você. Você quer? Na época eu falei, não sei, porque eu gostava muito do meu trabalho, eu adorava o meu chefe, as pessoas que trabalhavam comigo. Eu falei, não sei, mas ao mesmo tempo eu sabia que ali onde eu estava não ia ter um futuro porque era contrato, né? Então não teria como eu ser efetivada porque era só por concurso, então era só enquanto eu estava na faculdade, eu estava no último ano, só tinha mais 4 meses ali. E aí na prefeitura já era cargo efetivo, não era mais estágio, o salário era maior, era uma prefeitura de São Paulo. Eu falei, eu vou ter que dar tchau. E aí eu lembro que eu falei pro meu chefe, que você chegou até a ligar pra ele, né? Não sei se você lembra, porque eu tava muito triste de sair de lá, não queria, mas não podia negar a oportunidade de trabalhar na prefeitura. E aí saí, fui pra prefeitura de São Paulo, aí lá já trabalhava o dia inteiro, aí já também comecei o que eu fazia lá? Atendia os veículos de comunicação, rádio, TV, jornal. Comecei a atender uns veículos pequenininhos, né? Tinha acabado de chegar, jornais de bairro. E aí depois fui crescendo. Na época eu entrei, que eu entrei na prefeitura, eu entrei na época do PT. E aí eu consegui ficar lá 8 anos, então foram 8 anos de trabalho. Consegui mudar de gestão, né? Então quando mudou do Haddad para o Dória, 90% dos funcionários foram demitidos, que é normal, né? A equipe deles, e eu consegui permanecer. A nova equipe conheceu o meu trabalho e eu consegui crescer lá dentro. Então foi bem difícil também, mas me sinto muito orgulhosa. Experiência, né? Sim, muito orgulhosa de conseguir permanecer lá dentro, mesmo nessa questão de política. Então fui bem parcial nesse sentido. Você trabalhou com o Covas? Trabalhei com o Bruno Covas. Fala para as pessoas como que é o Bruno. Eu sei que você me falava, eu também conhecia ele. É uma pessoa humana, assim, ele é bem sério, mas bem centrado. Um jovem, assim, para mim, 40 e poucos anos é muito jovem, mas que para mim tinha um futuro brilhante dentro da política. Ele fez revoluções incríveis dentro da prefeitura. Principalmente na Secretaria das Subprefeituras, a gente cuidava do programa de asfalto, que ele que criou. Então ele digitalizou tudo. Quando eu entrei lá, era tudo no papel. Ele que fez toda a revolução pro digital. Ele fez melhorias incríveis na cidade e ele, além de tudo, ele era humano. Quando ele chegava lá, ele não, desde a ele era muito simples, né? Muito. Ele conversava desde a pessoa que estava limpando lá o chão até os secretários, né? Porque tem uma briguinha de ego lá dentro, mas com ele não existia isso. Ele conversava com todo mundo e a gente via que não era política, é porque ele era assim, né? Porque a gente, quando a gente está inserido nesse meio, a gente sabe que tem um pouquinho, né, de... Mas não, era a essência dele mesmo. E as pessoas, cheguei a conhecer a família, o filho dele, familiares próximos dele, e eles sempre falavam que ele era assim mesmo, que era o jeito dele. E foi bem difícil quando ele veio a falecer. E ele estava lutando bravamente contra o câncer, ele estava bem otimista e deixou um legado também. Deixou.
Agora eu tenho uma coisinha aqui. O que é isso? Isso é um livro, né? Esse livro eu produzi no ano passado, em 2023. Hoje em dia, atualmente, trabalho no CREM, que é um Centro de Recuperação e Educação Nutricional, onde trata de crianças com desnutrição e obesidade, principalmente em situação de vulnerabilidade social. E aí, no ano passado, a gente fez... Olha o que tem por trás do nosso... Ano passado, o CREM completou 30 anos. E a gente fez esse livro comemorativo, contando a história da instituição, desde o início e até hoje. Então, foi um presente para mim ter a oportunidade de escrever e de participar de todo o projeto gráfico, de fazer as fotos, de poder... Eu chamo ele lá no trabalho, que ele é o meu filho, né? É o meu filhinho. E a gente fez o lançamento dele em novembro, também no evento de 30 anos do CREM. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou perguntando, né? Fala do processo seletivo para você entrar no CREM. O processo seletivo foi bem difícil, como tudo, né? Acho que vocês perceberam, nada foi fácil. Vou colocar o copinho aqui atrás. Pode falar. Na época eu trabalhava na subprefeitura da Lapa, eu trabalhava como coordenadora de comunicação, então eu tinha uma equipe que era eu, mais um assistente, mais 2 estagiários. Mas eu não estava tão contente assim, porque eu tinha que trabalhar de segunda a segunda, eu estava com um bebê recém-nascido, o Dudu na época tinha 4 meses. Já estava muito tempo na prefeitura, queria alcançar novos voos, né? E aí eu comecei a me inscrever, me inscrever em cargos no LinkedIn, na Cato, falei, vou atrás, vou conseguir. E aí me inscrevi para entrar no CREM. Na época eu não conhecia essa instituição e fui chamada para participar do processo, tinham muitas pessoas, né, concorrendo. E quando eu entrei para fazer a entrevista, né, com a hoje minha atual chefe, quando ela me explicou sobre a instituição, o meu coração acelerou. Eu falei, gente, é esse o meu lugar. E aí volto lá atrás, né? Lá do início de trabalho voluntário, de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E eu acho que tudo acontece, não é por acaso. Então, toda essa minha história trouxe para onde eu estou hoje. Eu falei, e aí eu fiz prova, entreguei os meus textos, entreguei tudo que eu fiz os 8 anos na prefeitura, porque eu atendi a Globo, na época da pandemia, eu atendi o serviço funerário, então fiz muitos textos, né, sobre os óbitos da Covid, então eu entreguei todo o meu material, toda a minha bagagem que eu tive durante esses 10 anos de jornalismo, entreguei para minha chefe. E graças a Deus, lembro que eu cheguei em casa, eu orei, ajoelhei e falei, meu Deus, eu preciso desse emprego, é pra mim, trabalhar com criança, eu amo criança, eu sou mãe, e trabalhar com propósito, eu falei, era tudo que eu precisava, e aí eu orei muito, pedi muito a Deus, lembro que eu falei com a minha mãe, com a minha irmã, eu falei, eu participei tô participando de um processo seletivo que seria meu sonho entrar. E aí, quando eu recebi a ligação de que eu fui a selecionada, era uma vaga só, né? Para ser responsável da comunicação também, eu nem acreditei. Eu falei, é Deus mesmo, é Deus e meu esforço. E aí eu consegui, tô lá vai fazer 2 anos, em maio agora faz 2 anos. E também cresci e cresço todos os dias, lidando com essas famílias, né? As famílias atendidas com o meu trabalho. Ano passado, por exemplo, eu desenvolvi esse esse livro, a gente fiz um vídeo institucional contando a história da instituição, fiz um evento de 30 anos, esse ano a gente está fazendo um site do zero, então estou nesse processo de desenvolvimento. Então sou responsável pela parte de assessoria de imprensa, comunicação interna, comunicação externa, mídias sociais. Então assim, nossa, tudo que eu aprendi lá atrás eu estou conseguindo fazer hoje. Graças a Deus, está dando tudo muito certo. Fala do CREM, para a pessoa que está lá. Eu sei que agora vão ter muitas pesquisas. Eu conheço o CREM através da Carol. Vocês estão vendo o passado, né, vindo para o futuro. A experiência que ela adquiriu quando criança, na sua adolescência, na sua juventude, ela dá... Eu sempre falo. O conhecimento, gente, é tudo.
Você que está aí, que é jovem, que me conhece, sabe o que eu penso. Se você lê um pedaço de jornal na rua, um dia você vai precisar daquela informação que está ali. Está aí um exemplo aqui, a Carol. O que é o CREM? Fala aí o que o CREM faz, de que forma, se alguém quiser doar, o que é o CREM? Começando lá do zero. O CREM é um centro de recuperação e educação nutricional. Ele nasceu na universidade, então estudantes da Unifesp, na época, eles tinham um projeto favela, que a gente chamava, né? Onde eles estudavam sobre as crianças e os adolescentes que tinham desnutrição, que eram desnutridos. E aí o CREM nasceu daí, a Ana Lídia, maravilhosa, ícone, e a Gisela... Corintiana? Não sei se ela é corintiana. E a Eu pensei que você ia falar Corinthians. Tem corintiana aqui, ó, na nossa turma aí. O presidente é palmeirense, o Vani. É palmeirense? Palmeirense, roxo. Mas fala do CREM aí. Me zoa, eu sou corintiana. E aí... Você tem uma irmã que é corintiana? Irmã? É? Tenho. Ela vai na arena direto? Vai. Todo sábado, domingo, leva os sobrinhos, faz a festa. E aí o CREM nasceu em 1993, né? Como eu falei, o ano passado fez 30 anos. E aí começou na universidade, então eles estudavam por que essas crianças eram desnutridas, o que precisava para elas, né, ficarem saudáveis. E foi crescendo ao longo dos anos. Hoje é uma instituição grande, né? Nós temos 2 unidades, uma fica na Vila Mariana, outra em Vila Jacuí, onde está inserida dentro da comunidade. Lá em Vila Jacuí, então dentro da comunidade mesmo. E... Você vai lá? Vou. Você vai lá fazer o quê? Eu faço tudo isso que eu falei, faço comunicação interna, externa, assessoria de imprensa, site, redes sociais, eu faço a divulgação. Quando eu entrei no processo seletivo, quando eu participei do processo seletivo, lá no início, eu falei, olha, eu trabalho na prefeitura, o CREM tem um convênio com a prefeitura de São Paulo e eu não conheço o CREM. O meu objetivo aqui é que as pessoas conheçam o CREM, porque uma instituição dessa, ela precisa ir para o mundo. A gente faz, né, como eu falei, a gente atua em mais de 18 países, a gente já recuperou mais de milhões de pessoas, mas ela não é, se você perguntar pro vizinho, ele não sabe quem é. Eu mesmo não conhecia o CREM. Como eu não conhecia. Como, por exemplo, o MAPAI. Hoje milhares de pessoas vão conhecer. Como a antiga PAI, né, que é o Instituto João Clemente, que já é mais conhecido. Médicos Sem Fronteiras. Se você falar, você vai conhecer. Eu falei, meu objetivo é esse. É que as pessoas ouçam o CREM e saibam o que é. E acho que isso também, a chefe hoje fala que foi um dos pontos fortes da entrevista, foi esse. Gente, ela não tem um tempo para fazer um texto para me colocar no Facebook. Tanto que ela trabalha. Também, às vezes, é um pouquinho de preguiça, né? Não. Às vezes eu tô aqui enrolado nos textos aí, precisando de uma ajuda. Carol, que não consigo nem falar com ela. Mas fala da experiência que você já vivenciou lá na Vila Jacuí. Que você olhou assim e falou, meu Deus, isso ainda existe no Brasil? Como que funciona o atendimento no CREM? É um atendimento multidisciplinar. Então não é igual, lá tem pediatra, tem psicólogo, tem fonoaudiólogo, tem educador físico, tem nutricionista. Então não é como eu vou fazer uma consulta com a nutricionista, você vai no consultório ali, ser atendido, passa uma dieta para você. Não, lá é totalmente diferente. É um acompanhamento, né? É um acompanhamento multidisciplinar. Então dentro dos atendimentos, a gente tem as visitas domiciliares. Por que existem as visitas domiciliares? Para a gente entender qual que é a realidade daquela família. Então, vem uma criança com obesidade ou com baixo peso, eu não vou poder receitar aquilo sem saber qual que é a realidade dela. Então, os médicos, os técnicos, eles vão até essas famílias, eles entram naquela realidade. E não é só a criança ou o adolescente que está atendido, é a família. Então, a gente faz atendimento à família, a família é inserida dentro daquele contexto. Então, um dos momentos mais marcantes para mim foi nessas visitas domiciliares, onde a gente vai até a família e vai conhecer a realidade dela. Ano passado eu participei de várias e foram dias assim que eu chegava em casa e eu agradecia pela luz que iluminava a minha casa, porque nem isso aquelas famílias têm. Muitos deles moram em um quadrado assim, e aí você entra
vai saindo um monte de criança daquele quadrado. Um monte de crianças até sem um calçado. Você abre a geladeira, não tem o que comer. Então você entende qual que é o propósito do CREM ali, quando você vê aquelas famílias que é incrível, porque a gente sabe, tem as comunidades, mas a gente não sabe que é tão extremo desse jeito. E no nosso lado, ali na Zona Leste, do nosso lado. Então, assim, é muito difícil e aí eu voltava muito triste, assim, chorando. Tá bom. E agora? Não, vai seguindo aí, depois ela coloca a sua. E aí eu voltava muito triste, voltava bem abalada, e eu falava pra minha chefe, pra Cláudia, eu falava, Cláudia, eu não sei se eu consigo. Ela falou assim, Carol, se você tá emocionada, se você tá impactada, é porque é pra tá. Ela falou, o pior é você ir lá, você ver e achar normal, é você não sentir com aquilo. Então é isso mesmo. Ela falou assim, a gente faz que não pode deixar atingir a nossa vida. Mas a partir do momento que você se toca com aquilo, que aquilo não se torna cotidiano, esse é a essência do CREM, essa é a metodologia do CREM. Então, eu fico muito feliz assim, em poder lidar com essas famílias diretamente, não só ali, não fico só atrás do computador, só escrevendo, não, eu vou lá em campo mesmo e eu abraço a causa. Eu e as famílias são 100 técnicos, né, 100 colaboradores, quase 100 colaboradores que trabalham no CREM. Todos eles são inseridos diretamente com essas famílias e é bem, bem bonito. Deixa eu fazer uma pergunta. Daqui a pouco a gente falar de coisa alegre. Se você fosse presidente do Brasil, eleita presidente do Brasil, qual seria a sua primeira ação quando você sentasse naquela cadeira? Pela experiência que você teve na sua vida. Com certeza é tirar essas crianças e essas famílias de alguma forma dessa situação. Porque é ali que eu me pergunto, gente, cadê o governo? Cadê? Sim, não é possível que o tanto de imposto que a gente paga, o tanto que a gente, né, o tanto de dinheiro que vai para o governo, e por que precisa de uma instituição dessa? O que o presidente fala é que o desejo era que um CREM não existisse. Que o CREM não existisse, que o CREM fosse extinto, porque se não existisse CREM, não teria crianças nessa situação e adolescentes com desnutrição. Então, tendo contato direto que eu tenho hoje diariamente, com certeza é tirar o que me pega é as crianças, nossa senhora, aqueles menininhos, eu vejo aquelas crianças dentro do meu filho, eu falo, meu Deus, por que o menino de 3, 4 anos tem que passar por isso? Eu me questiono a Deus e sabendo que não tem uma resposta para isso. Mas com certeza seria de alguma forma tirar essas famílias dessa situação. Eu sei que lá no Nordeste também tem um CREM lá no Nordeste, em Maceió, uma filial, e lá também é bem difícil. E seria educação, saúde e dignidade, dar dignidade. Quando o ano passado, antes de entender, né, sobre essa realidade dessas famílias, eu achava que as escolas, né, a que eu sei fica 8 horas, as crianças ficam 8 horas por dia na escola, e aí eles estavam querendo aumentar para 10 horas. Aí eu pensava, nossa, mas por quê, né? 10 horas é muito tempo de escola, é muito tempo na escola, mas aí eu via que na escola é o melhor lugar que eles mínimo de estar. dignidade, né? O mínimo de, eles tinham comida, eles tinham cuidado, eles tinham um teto, voltava para casa, eles não tinham nada disso. Então aí muda muito a cabeça, você fala, nossa, 10 horas na escola, mas é o melhor lugar que eles poderiam estar. Então acho que assim, o governo, principalmente a Prefeitura de São Paulo, nessa questão de educação tem melhorado muito, principalmente voltado para a primeira infância, mas eu ia trabalhar muito nisso, em políticas públicas voltadas à alimentação, que é o principal, né? Porque é através da alimentação que a gente tem saúde, ia trabalhar muito nessa causa de trazer uma vida melhor para essas famílias e principalmente para as crianças. Legal. Eu já ouvi você falando algumas vezes, e é legal os nossos internautas aí que estão assistindo. Até agora eu não pedi para você compartilhar o canal, né? Colocar o seu dedinho lá e curtir, compartilhar. Eu sempre falo aí, cada
cada clique que você dá, na curtida, outras 4 pessoas virão essa matéria, que é uma matéria muito legal, uma entrevista muito interessante, muito inteligente, por sinal, não da minha parte, da parte dela. Eu sempre vejo você falar, eu vi algumas vezes, que uma vez o seu pai estava numa quermesse, num lugar, e daqui a pouco, fala aí um pouquinho. Esse dia também foi bem marcante para mim, porque mesmo na mesma forma que a gente está inserida dentro ligado às famílias em situação de vulnerabilidade social, a gente também tinha muito contato com famílias que têm uma classe social mais elevada. Então a gente estava inserida com os 2 meios. Meus pais tinham muitos amigos que tinham dinheiro, mas a gente também tinha amigos que não tinham, enfim. E nesse dia a gente tinha ido numa festa junina em Atibaia. E aí tinha muitas pessoas, na verdade só tinham pessoas ricas, né, milionárias. E a festa foi incrível, assim. E eu fiquei deslumbrada com aquela festa. Só de fogos ali, acho que tinha sido um carro. Comida do bom do melhor. Enfim, essas festas que a gente sabe que, né, como que é de pessoas que têm dinheiro. E eu fiquei muito deslumbrada. E aí esse dia, meu pai percebendo que eu tava daquele jeito, eu tava, né, toda me achando lá no meio das pessoas que tinham dinheiro, ele falou, vamos embora, agora vamos embora, a gente vai pra outro lugar. Aí ele pegou eu e meus irmãos e minha mãe, a gente atravessou a cidade lá de Atibaia, a gente foi pra onde? Pra festa junina da Taquinarte. Onde não tinha nem comida direito. Onde as crianças estavam brincando descalça. Então, assim, foi um extremo tão grande. E aquilo me marcou muito, porque ao mesmo tempo que foi legal lá naquela festa, a outra também foi, a gente deu risada, a gente conhecia todo mundo. E meu pai, né, porque meu pai, ele chega no lugar, as pessoas vão em cima, principalmente os meninos, né? Todo mundo foi em cima da gente, ninguém acreditava que a gente ia lá, né? Nossa, Wagninho vai vir aqui com a família dele. Do nada, né? Se ainda é marcado, beleza, mas foi do nada. E aí todo mundo foi em cima, e a gente conhecia todo mundo. Um dos meninos, inclusive, alguns deles trabalhavam, na época minha mãe tinha confecção. E aí eles trabalhavam na confecção da minha mãe, Lucimar, o Lu, Betinho, vários. O e aí, Baiano. Eles ficaram tão felizes quando a gente chegou lá e a gente brincou. Foi incrível. E ali pra mim marcou muito, porque eu falei, gente, olha essa cara dele, de ver. Talvez se eu fosse sair dali fosse pra casa, eu ficaria sonhando com aquele mundinho ali. E ele me levou para outro extremo, que também é legal, que também vale a pena, que também, né? E me marcou muito, assim. Foi incrível. Eu quero fazer um disco com meus filhos, se Deus quiser. Legal. Nós montamos uma confecção. Na verdade, era um acabamento de costura. Como que eu vou tirar esses moleques da rua, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Nós montamos um acabamento, aí os moleques iam para a escola, treinavam e depois eles iam trabalhar com a gente. E isso marcou muito. Daqui deve ter... Deixa eu ver. Não, aqui nessa foto não tem. Mas isso marcou muito alguns meninos, né? Que hoje eu treino filho desses meninos. Carol, eu queria que você falasse, para a gente encerrar, sobre os seus irmãos, a sua família em si, como é que ela é, falar um pouquinho do Dudu, da Marina, do Leandro. Se você já, nesse ponto da sua vida, você já é uma pessoa realizada, né? Eu sei, eu procurei viajar bastante quando vocês eram pequenos, né? A gente ia muito para Trindade, eu carregava eles no colo, junto com a Franceli e tal. E hoje eu vejo que você faz isso também, viaja bastante, leva os seus filhos, que você está envolvida no processo familiar, né? O Leandro também, o Leandro é o genro. Essas coisas assim, quando eu vejo você passeando, levando seus filhos para... De onde que vem isso aí? Qual que é a essência disso aí? A essência é toda essa história que eu contei aqui nessa conversa.
de família em primeiro lugar, né? Assim, graças a Deus a gente é uma família muito unida, eu e meus irmãos, a minha irmã, assim, a Ana Paula, eu não sei o que seria de mim sem ela. Ela me ajuda muito, assim, principalmente com... Ela tá ali chorando. Principalmente com o Dudu. É uma, sabe... Eu até brigo com ela, me enche o saco, porque ela me liga todos os dias. A gente fica 3 dias longe e ela me liga todo dia de manhã e acha que é minha mãe. Mas a gente é muito parceira, assim, ela me ajuda muito, é minha rede de apoio, meu braço direito. A minha mãe também me ajuda muito. Tudo que eu ainda tenho muito que conquistar, eu tenho que ir atrás de muita coisa. Mas o que eu consegui até hoje, tudo graças a elas, ao apoio delas, de cuidar dos meus filhos quando eu preciso, para estar nesses lugares, de estar sempre perto. E graças a Deus a gente é muito unida, a gente tem momentos felizes, a gente gosta de almoçar junto, de jantar junto, de viajar. A gente estava viajando lá no final do ano, você foi com a minha mãe, pra mim foi uma bênção ter vocês lá comigo. E eu sempre tive isso pra mim, família em primeiro lugar, e é isso que eu trago também pra minha família. Quando eu faço questão de ir lá em casa, meus filhos sentarem na mesa comigo pra jantar, meu marido também, é porque eu trouxe isso de casa, né, de estar sempre juntos e de aproveitar e saber que é isso que vale a pena, sabe? É o amor, é o carinho, é a troca. Eu espero que continue sempre assim, que nada faça que que a gente se afaste. O Tiquinho é um pouquinho mais distante de mim, mas quando a gente está junto também é sempre igual. Ele é incrível, batalhador. É uma das pessoas que tem um dos corações mais lindos que eu já conheci. É outro também que, se eu ligar, Tiquinho, você precisa disso, ele vai estar aqui na hora, sempre ajudou todo mundo. E aí, pra minha família, para os meus filhos, pro meu marido, eu trago muito disso, dessa essência, dessa criação que eu tive dentro de casa, dessa união que a gente tem até hoje. E aí, depois quando a gente chega nos 30, né, eu fiz 31 ano passado, a gente começa a entender que são prioridades. Não é aquela festa, é um almoço de domingo, todo mundo junto, dando risada, conversando, na piscina lá do prédio que a gente gosta de ficar. Então, são esses momentos que valem a pena. Como eu falei, eu conquistei já muitas coisas, graças a Deus, mas eu ainda tenho muitos sonhos para alcançar. E eu tenho certeza que eu vou conseguir, tenho pensamento muito positivo. O Leandro é um parceirão, assim, também, pai de família incrível. Quando eu engravidei da Marina, a gente só namorava, a gente tava um ano juntos, eu era novinha, ele também, ele assumiu, assim. Logo, um ano depois, a gente comprou um apartamento, então assim, com 22 anos, eu já tinha um apartamento próprio, minhas amigas tinham nem carro, e eu tinha um apartamento próprio, meu, sabe? Então ali já foi divisor de águas também. Graças a ele que assumiu tudo, que a gente trabalhou juntos, nós dois juntos trabalhamos muito, justamente para isso, para dar o melhor para nossos filhos e ter tempo de qualidade, de viver juntos. E é isso. Narguile, tem alguma história do... Tem ranças de narguile. Meu Deus do céu. Conta um pouquinho aí do narguile. Narguile, nossa, a gente morava no prédio lá no Belenzinho, a gente morei dos 15 aos 22 anos, aos 22 anos no prédio, e o prédio tinha mais de 20 blocos, e a gente era uma galera gigantesca, tinha muitos amigos lá no prédio. E aí o pessoal acendia o narguile lá embaixo, né, e a gente fumava o narguile lá. Aí teve um dia, meu pai, como ele era aquele pai que sempre estava inserido, né? Ele é amigo dos meus amigos, né? Meus amigos estavam sempre em casa. Não é aquele, pai, posso descer e ficar lá embaixo? Mãe, pode. Não, ele estava dentro, ele queria saber o que estava acontecendo. Aí teve um dia que eu estava lá puxando o narguilé, soltando a fumaça toda malandrona. Na hora que eu solto a fumaça, quem me aparece? Meu pai e minha mãe, mas parecia filme. Porque tava aquela fumaça branca enorme e eles entrando na hora. E eu gelei, eu tremi.
Falei, meu Deus do céu. Aí pronto, sobe, Carol, agora. Nossa, subi, levei um esporro. Porque faz mal, porque isso é pior que cigarro. Aí começou a mostrar um monte de vídeo, de palestra, de não sei o quê. E ficou essa história até hoje, porque até hoje eu crio uma espinha só de lembrar de cena, eles entrando e eu... Você chegou a escrever Não Devo Fumar Narguilé? Cheguei. Pegou um caderno, fez eu escrever o caderno inteiro, mais de 100 folhas. Não devo fumar narguilé, pois sei que faz mal para a minha saúde. Não, enfim, escrevi isso com 17 anos. Ai, gente. E quando eu abracei a Ana Paula contigo? Você tava? Não, você faz isso direto. Quando a gente brigava, quando a gente, era 3 filhos, né? A gente, idade do próximo, eu e a Ana Paula 2 anos. Tiquinho e a Ana Paula 3 anos. Então a gente pegava o pau. Quando a gente brigava, ele fazia a gente ficar abraçado, um olhando pro outro por horas. Gente, meu pai, ele lembra muito o Michael do Eu, a Patrulha das Crianças. Ele tinha um jeito muito diferente de educar. Eu acho muito, muito diferente do padrão. Ele fazia umas coisas assim que você fala, nossa, é de série de comédia. E a gente ficava lá um com raiva do outro, abraçado, querendo esmurrar, e ficava horas abraçado. Tiquinho e Ana Paula mais, porque eles se pegavam mais. Eu era mais... Eu lembro uma vez que eles ficaram um filme inteirinho abraçado um com o outro. Aí um soltava, eu abraça. E eles lembram disso até hoje. Nossa, uma vez o Chaves, né? Você tem raiva do Chaves. Outra coisa, a gente adorava assistir Chaves e meu pai tinha uma raiva do Chaves. Não presta, e não sei o quê. Aí teve um dia que o Tiquinho viu o Chaves, né? O Chaves falava pra Chiquinha, qual que é a primeira letra do alfabeto? Aí a Chiquinha falava A, aí ele jogava um monte de papelzinho picado. E aí ela engolia. Ele foi fazer isso pra mim. Carol, qual que é a primeira letra do alfabeto? Aí eu, A. Ele não, tem que falar devagar. A. Não, mais devagar. A. Aí eu fiz, ele tacou um monte de papel picado na minha boca. E eu engoli, passei mal. Fui fazer, saiu tudo embaixo, o papel junto. Nossa, fiquei com falta de ar, foi um caos. Aí o que meu pai fez? Pegou, colocou o Tiquinho do lado da cama dele a noite inteira ajoelhado, olhando pra parede. O menino ficou a noite inteirinha, até o dia seguinte, ajoelhado, olhando pra parede. E falou, e desde então, proibido Chaves. Então, você tinha umas coisas muito de filme, assim. E quando eu ia ver as apresentações da escola, era legal? Nossa, eu tinha medo. Eu falava, meu Deus do céu. Ele gritava, Carol, cabelo de bucha. Nossa, tinha o cabelo cacheado, aí ele zoava meu cabelo. E eu falava, meu Deus, você vai me chamar de cabelo de bucha na frente de todo mundo. Carol, papai te ama. E gritava, todo mundo parava. Era ele a atração, não era um palco, era ele. Quando me levava na escola também, às vezes que ele levava, eu pedia pra deixar na esquina, porque ele chegava gritando, quando eu ia buscar, Carol, papai te ama, estuda bem, não sei o quê. Nossa, eu queria me esconder, gente. Eu gostava dos amigos da Ana Paula, daqueles moleques que ela... Era o Leandro? Então, seu jeito. eu falei, se eu ver você lá, como é que Rua é? dos Boy. Na rua de trás da nossa casa, que é a atual rua que eu moro hoje, tinha uns meninos, né, que eles eram conhecidos como os boyzinhos da Vila Guilherme. Hoje, né? Porque o Tiquinho, meu irmão, ele tinha uma galera, que é a galera mais humilde. Os meninos mais que estudavam no Seca, no Alfredo. E na rua de trás eram os boys. Usavam, inclusive, na escola que eu usava no Memphis. E aí as meninas da minha rua gostavam de ficar atrás dos meninos lá. E aí elas, nossa, os boys eram os top. E aí o meu pai via a Ana Paula indo atrás dos boys lá na rua, e ele falava, vou chegar lá, vou abaixar minhas calças, mostrar minha bunda no meio do mundo. Ela, não, pelo amor de Deus, ficava desesperada. Que boy, porra de boy, não sei o que, esses boys vão ver minha bunda branca. Aí ela ficava em choque. Aí todo dia ela só ia pra lá quando meu pai não estava em casa. Legal. Aí, gente... Hoje é seu genro, os boys. E o meu genro era um dos boys. Carol, você já viu... Agora vamos encerrar mesmo. Você já viu alguém num podcast entrevistar a filha? Nunca. Primeira Alguém vez. já viu? Eu acho que é a primeira vez, é uma novidade aí que a gente está fazendo. Eu tinha esse sonho de um dia fazer isso, porque ela fez isso comigo já.
ela quando fazia faculdade, acho que eu tinha 4, 5 empregos, né? Era isso, né? O tema, quem tem vários tipos de emprego, e ela me levou para fazer esse trabalho, não sei se foi conclusão de curso, eu sei que eu dei várias entrevistas lá. E no meu aniversário de 2 ou 3 anos atrás, eu vi muitos meninos que estão aí, deram... Ai, do ano passado. O ano passado? Foi no passado, 60 tá? anos. De 60 anos. Já... Quem quiser dar uma olhada aí, só pesquisar, foi um trabalho que a Carol fez, está no meu canal do YouTube. Aniversário de 60 anos, né? Isso. Inclusive o Pedro Jeromel. Wagner Bravo, 60 anos. Wagner Bravo com W, Tem 60 vários anos. depoimentos de pessoas que fizeram parte da trajetória da vida dele. O Jeromel deu um depoimento bem legal, ele acha que abre, né? Legal. Então é isso aí, pessoal. Resenha do Bravo. Obrigado aí por você ter acompanhado. Curte nosso canal, compartilha, ajuda a crescer. Nós estamos quase chegando nos 10 mil. Estou tentando melhorar a cada dia. Hoje nós temos a Beatriz aqui que está aí atrás das câmeras, o Cosmo que está ali, a Ana Paula, para tentar levar o melhor nas imagens, no som, nas informações. Eu acho que se você pegar esses depoimentos da Carol e colocar lá para o seu filho que está fazendo faculdade, eu acho que vai ter uma grande relevância, né, da experiência que ela adquiriu. Então esse aí, um grande abraço, valeu, tamo junto. Obrigada, gente. Um beijo.